Se apresentar para novas pessoas é algo que você faz quase todos os dias, mas será que você sabe fazer isso em inglês? Hey mate, aqui é o Rodolfo e hoje eu vou te ajudar a criar uma apresentação pessoal própria em inglês. E até o final desse vídeo você vai conseguir se apresentar até mesmo em uma entrevista de emprego em inglês. Eu separei ela em 3 partes para facilitar para você, que é a introdução, o meio dessa apresentação pessoal, onde você vai deixar um pouquinho mais complexo, falando das suas experiências, e a última parte que você vai finalizar essa apresentação de um modo excelente. Então, até o final desse vídeo você vai entender como faz tudo isso. Vamos lá. Essa é a first part, a primeira parte da apresentação, que é a introdução, é onde você vai começar a se apresentar para o entrevistado ou para o entrevistador ou alguém que você esteja conhecendo ali na hora, né? Então vamos lá, eu comecei com 2 greetings, lembrando que greetings, gente, significa saudações, assim como está escrito aí na tela. E aqui eu coloquei 2. Você pode começar dizendo hi ou hello. Eu sei que aqui no comecinho deve estar meio básico para você, mas você vai ver que vai ficar um pouquinho mais complexo. Eu coloquei 2. Você pode escolher, lembrando que hello é um pouquinho mais formal, não que seja algo extraordinário. As 2 você pode usar numa entrevista de emprego sem problemas, tá? E eu coloquei em vermelho aqui, se você perceber, thanks for the... E isso é uma forma que você pode usar para agradecer a oportunidade de estar na entrevista ou onde você estiver. Thanks for the opportunity. É obrigatório usar isso aqui? Não, você não precisa. Eu só coloquei aqui porque é uma forma de você ser um pouquinho mais polite, um pouquinho mais educado. Nem educado, mas ser um pouquinho mais fluente, demonstrar essa naturalidade na fala. E aí você vai dar sequência. Olha só, você tem 2 opções aqui que eu coloquei. My name is... E aí você vai colocar o seu nome, obviamente. Agora é um momento que as pessoas falam, Rodolfo, essa é uma das coisas que eu mais ouço. Rodolfo, a gente precisa dizer nosso nome em inglês? My name is Rodolfo. Não necessariamente. Quando eu morava na Austrália, morava no Canadá também, eu sempre dizia meu nome Rodolfo, como eu digo aqui no Brasil. Seu nome é brasileiro, não precisa colocar ele em inglês. Tem até uma entrevista, acho que do Anthony, que é um jogador do Manchester United, ele mora na Inglaterra, e ele fala que ele é o Anthony lá, mas aqui no Brasil ele é Anthony, todo mundo chama ele de Anthony, e as pessoas começaram a se acostumar a me chamar de Rodolfo. Pode falar o seu nome original, não tem problema, não precisa dizer Rodolfo ou qualquer que seja o seu nome. My name is Rodolfo, eu já falei. E aqui, ou você pode dizer também I am Rodolfo, e aí você vai dizer o seu nome, I am, enfim, tá? Eu sou ou meu nome é. Tanto faz, as 2 estão corretíssimas, tá bom? E a terceira parte aqui dessa introdução é muito importante também você trazer o local que você mora. Faz parte da introdução, você só está introduzindo a conversa. Então olha só, I live in São Paulo. Obviamente você vai colocar o seu local. Uma coisa que eu já quero que você procure fazer se você puder. Anota com as suas informações, é isso aqui que eu estou colocando na lousa, tá? Depois você vai ter uma apresentação própria, sua inteirinha ali, é só você estudar. Porque agora a gente vai para a segunda parte. Antes de dar continuidade, eu queria agradecer a você que tem comentado nos nossos vídeos, dado o seu like. Então, como você pode ver, muitas pessoas estão gostando dos nossos vídeos, então não deixa de se inscrever. E se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, não deixa de compartilhar também. Bom, na segunda parte a gente tem aqui algumas experiências que você passou, tanto de trabalho ou alguns locais que você estudou, quando que foi. Isso é importantíssimo você dizer ali no meio dessa apresentação pessoal para demonstrar esse profissionalismo seu. I have worked as a... Essa frase aqui significa eu trabalhei como um... Se você trabalhou, obviamente... E aí você vai falar, Rodolfo, esse have aí, o que ele está fazendo, né? Ao pé da letra seria algo como eu tenho trabalhado como um, e aí você vai colocar a sua profissão aqui, então eu vou colocar a minha, tá? Então vamos supor que eu esteja fazendo a entrevista de emprego, né? I have worked as a teacher. E aí você pode falar as a doctor, as a lawyer, enfim, a sua profissão, e aí você vai colocar o tempo, por exemplo... I have worked as a teacher for 10 years. Lembrando que eu tenho trabalhado como professor por 10 anos. Se você tem trabalhado como doctor, o médico ali, né, for 1 month, 1 mês, né? Enfim, você vai escolher aí de acordo com a sua profissão. Lembrando, já vai preenchendo aí de acordo com as suas informações, tá bom? Só retomando aqui essa pronúncia, olha que importante. I have worked as a teacher for 10 years, ok? Legal, vamos para a próxima.
E aí, aqui você vai contar onde você trabalhou, tá? I worked at. Então, ó, eu trabalhei na ou no, né? E aí você vai colocar o estabelecimento. E aí eu coloquei um exemplo, né? I worked at company, é o nome da empresa, né? 5 years ago. Então, por exemplo, ó, eu trabalhei na empresa, né? Company, 5 anos atrás. 3 anos atrás, 3 years ago. Aí você vai determinar de acordo com o que você fez. E lembrando, você pode usar o mesmo exemplo aqui também. Vamos supor, ó, I worked at company. Eu trabalhei na empresa for 5 years. Então eu trabalhei na empresa company por 5 anos. Também é uma possibilidade. Não coloquei aqui, mas você pode incluir. Eu trabalhei na empresa company 5 anos atrás, ou eu trabalhei na empresa company por 5 anos. As duas estão corretas, ok? Lembrando, é muito comum que o entrevistador faça perguntas para você, como por exemplo, quando você trabalhou na empresa company? Aí você pode só responder, 5 years ago. Por quanto tempo você trabalhou nessa empresa? For 5 years, por 5 anos, por exemplo. E é muito comum ouvir perguntas dessas nas entrevistas de emprego em inglês. No final do vídeo, eu vou deixar um vídeo que eu fiz semana passada sobre question words, como, onde, por quê, quando, essas perguntas, como elas são feitas. Então lá no final do vídeo você clica lá para dar continuidade, tá? Caso alguém faça essa pergunta, você já vai estar preparado. Tem as suas opções de estudo aqui, né? Eu coloquei 2 opções, olha só. I studied, ou seja, eu estudei, e você vai colocar o que você estudou, tá? I studied languages, ou seja, eu estudei lá na Austrália, quando eu fazia as entrevistas de emprego em inglês ou algo do tipo, no Brasil eu estudei letras, tá? Mas é muito comum eles dizerem language lá. E aí você vai estudar, você vai colocar o que você estudou. Outra opção é I graduated in, e aí você vai colocar no que você se graduou. E a mesma coisa aqui de cima, ó. Por exemplo, 2 years ago, 2 anos atrás. 1 year ago, 1 ano atrás, ok? Vamos retomar rapidinho aqui. I have worked as a teacher for 10 years. Ou seja, eu trabalhei como professor eu tenho trabalhado por 10 anos. I worked at company 5 years ago. I studied languages. Olha só que interessante, já ficou uma apresentação super completa, né? No meio dessa sua apresentação pessoal. E uma coisa importante que é bom você usar aqui também são conexões, tá, gente? Eu vou colocar aqui no cantinho, mas você pode anotar se você quiser, tá? O and é um connector muito interessante. Por exemplo, ó, I have worked as a teacher for 10 years and I worked at company for 5 years, por exemplo, or 5 years ago. Você percebe que eu conectei uma sentença a outra? Isso deixa a conversa mais fluente do que ficar dando pausas ali, tá bom? É uma opção você usar esse connector. Se você quer realmente aprender inglês e ser fluente, você precisa fazer assim como os nossos alunos têm feito, participar do Modo Easy, é o nosso curso de inglês completo, que dentro dessa plataforma você tem várias opções de estudo, como videoaulas, você tem quizzes online, você tem um grupo do WhatsApp onde você pode tirar as dúvidas exclusivamente comigo. O material é incluso, não tem taxa de matrícula e tudo isso por um preço completamente acessível. Então aqui na descrição eu deixei um link exclusivo para você clicar lá e dar uma olhadinha. Confere o valor, você vai entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Muito bem, você introduziu a sua apresentação pessoal, fez a segunda parte falando um pouquinho das suas experiências de estudo e de trabalho, e agora a gente vai entrar aqui com uma parte um pouquinho mais leve e finalizando essa apresentação. Então olha só, para começar, depois que você falou das suas experiências profissionais, de estudo, assim, interessante você levar a conversa um pouquinho mais para o pessoal. Então eu coloquei aqui, ó, I like to, e aí você vai falar sobre os seus hobbies, sobre os seus habits. Por exemplo, I like to play the piano, por exemplo. Olha só, interessante. Você deve estar pensando assim, nossa, mas eu vou jogar, que eu gosto de tocar piano do nada. Gente, tudo no contexto da situação. Você falou sobre as experiências profissionais de estudo, obviamente você já não vai incluir essa outra informação em sequência. Lembra do que eu falei sobre as linking words? É muito importante você dar pausas na hora que você estiver se apresentando. Vou dar um exemplo para você. Acabou aquela segunda parte, né? I graduated in languages in 2020. Então eu me graduei em línguas em 2020. Aí você introduz essa parte. And
I like to play the piano, I like to watch series on weekends, ou seja, eu gosto de assistir séries aos finais de semana, eu gosto de tocar piano, eu gosto de tocar violão, eu gosto de ir ao shopping. Então você vai trazer exemplos da sua vida pessoal de uma forma leve, obviamente não introduzindo lá no meio da segunda parte, toma muito cuidado com isso, ok? Então como você pode ver aqui do lado, tem alguns exemplos de coisas que você pode fazer aos finais de semana ou que você mesmo deve fazer. É muito interessante você introduzir isso nessa apresentação para tornar um pouquinho mais leve e natural. Se você quiser pausar o vídeo para conferir melhor essa lista, é melhor. Agora a próxima etapa, olha só, eu coloquei em vermelho inclusive, ó, I think this is all about me, ou seja, eu acho que isso é tudo sobre mim. E por que eu coloquei em vermelho? Não é necessário você dizer I think, tá? Por que eu falo desse jeito nas entrevistas? Porque eu prefiro deixar sempre um pouquinho mais leve. Então imagina você estar numa entrevista e eu falo assim, eu acho que é tudo sobre mim. Do que? É tudo sobre mim. As duas estão ótimas, tá? I think this is all about me. Ponto. Pode ser que venham perguntas que ele vai te fazer ali depois, mas basicamente você já falou tudo, entendeu? Você já falou sobre seus hobbies, você já falou sobre suas experiências, você já falou onde você mora, já falou basicamente tudo. Dificilmente vai vir alguma pergunta aqui. Entende como é importante a gente abordar tudo de uma forma leve? E por último, você pode mais uma vez agradecer. Thank you again for the time. Ou seja, mais uma vez, obrigado. Ou obrigado mais uma vez pelo momento, pelo tempo que foi disponibilizado ali, né? Ó, thank you again for the time. Ponto. Aqui você, cereja do bolo, você dizer essa frase aqui, porque você deixa muito polite, né, muito educado e finaliza de uma forma excelente. Aqui embaixo eu coloquei, caso a sua entrevista de emprego ou enfim, para quem você esteja se apresentando, for online, né? É muito comum você ter que gravar vídeos ou enviar esse vídeo ali para uma empresa ou algo do tipo, e é uma forma interessante de você finalizar essa conversa bye bye, I hope to see you soon. Ou seja, tchau, eu espero te ver em breve, ou espero ver vocês em breve. Lembrando, isso aqui você não vai falar numa entrevista ali para a pessoa na sua frente, né? Você não vai se despedir, né? Você apresentou igual um robô, tchau, tô indo embora. Isso aqui só se for uma entrevista ali que você precisa enviar o vídeo, como eu falei antes. Então, como eu falei, faça a sua. Se você precisar voltar o vídeo para rever ali as informações uma por uma, colocando as suas informações, faça isso. E uma coisa que eu vou deixar de homework aqui para você, de uma liçãozinha, eu quero te conhecer, eu quero que você comente aqui embaixo a sua apresentação, como que ela ficou. Será que você consegue? É um challenge, é um desafio. Comenta aí que eu estou muito curioso para saber sobre como você se apresenta em inglês. Obviamente que quando você está fazendo uma apresentação pessoal é muito comum ouvir perguntas também, como por exemplo, qual é o seu sobrenome, onde você mora, e essas perguntas, onde, como, qual, são muito importantes que você saiba. Então eu deixei um vídeo aqui já para você assistir na sequência de como as pessoas fazem essas perguntas, até mesmo você pode fazer. Então clica aqui, já assiste na sequência para dar sequência aí nos seus estudos. That's it. Thank you very much, mates. Bye bye and see you.